Na verdade, eu e o Flávio, a gente teve a ideia desse projeto, de montar esse espetáculo. E quando a gente mandou esse projeto, rolou o projeto, a gente já tinha conquistado patrocínio para o espetáculo, os patrocínios da Eletrobras. Assim, eu e o Flávio, a gente vem de uma tentativa, de um processo de tentar reler clássicos. A gente já montou um streamer antes, e a gente está tentando fazer essa investigação, né? Então foi um prazer, porque a gente conseguiu de alguma forma juntar pessoas, a gente formou um super grupo, assim, super harmônico, no sentido de mesmo com os problemas, mesmo com as dificuldades, porque lidar com um texto desse não é fácil, é difícil, acho que é difícil para qualquer um, para a gente ainda que está na luta e começando, é super difícil, mas quando a gente faz o espetáculo, a gente sente que valeu a pena, a gente está aí com o espetáculo praticamente desde o começo do ano, sabe, valeu a pena, assim, a gente percebeu que o esforço não foi em vão, que foi um crescimento para todo mundo. O convite foi feito para que a gente trabalhasse em cima já de uma adaptação, né, do Ibsen, do original, feita pelo Bergman. Vocês já ouviram falar desse cara? Diretor de cinema? Já viram algum filme do Bergman? Sim. Quem já viu o filme do Bergman, né? Não me pergunte o nome, mas já vi, com certeza. Então, é um cineasta conhecido no Brasil mais como diretor de cinema, embora seja um homem importantíssimo do teatro internacional, talvez até mais importante no teatro do que no cinema, ou igual, sei lá. Então, isso já é uma adaptação dele. Eu, hoje, por exemplo, assistindo o espetáculo, eu tenho uma sensação muito nítida de que isto é uma leitura muito pessoal, né, desta equipe. Agora, o fato dela ser leitura pessoal não significa que explicitamente, claramente em cena, ela tenha sinalizado mudanças muito radicais. É, sem dúvida, uma leitura muito pessoal, mas não no sentido de desconstrução, né, uma palavra que está muito em voga. Acho que isto não. E a gente também, em momento nenhum, se preocupou nem em adaptar, nem em obedecer, nem em ser, aspas, fiel ou infiel. Acho que o que a gente tentou foi fazer com que esse trabalho fizesse um sentido para as nossas vidas e para os anseios que a gente tinha de conversar com o público da atualidade. Acho que foi isso que a gente tentou manter o tempo inteiro. Enfim, um trabalho maravilhoso. Eu fiquei assim, muito preso a esse trabalho de atores, assim, a palavra como é colocada, como é falada, isso tem uma quantidade de texto, né? E aquilo, eu fiquei preso o tempo todo a esse trabalho de ator que eu assisti, isso junto a essa direção. Mas também tem uma outra questão que foi a questão técnica, né? A questão da luz, a questão do som. Eu queria saber um pouquinho como é que foi construído isso, a questão de como trabalhar essa iluminação e a trilha. Como é que vocês chegaram a essa trilha, essa construção dessa trilha, porque isso tudo unido, sinceramente, eu fiquei impressionado, fiquei muito preso ao trabalho, ao que estava sendo apresentado aqui. Quem quer falar? Talvez. Vou eu? Olha, da memória, já faz alguns meses que a gente estreou, né? Mas eu me lembro que uma coisa que parece que interessou a equipe bastante foi a gente encarar essa obra como construída a partir de uma arquitetura dramatúrgica, como se fosse a construção de um edifício, né? Muito requintada. A construção, o encadeamento das ideias e das cenas. E a gente sentia que isso era um enredo que vai se esclarecendo aos poucos, mas a partir do mistério, a partir de um desejo de intrigar o espectador. Então ele vai jogando alguns elementos que você fala, mas quem fez, quem não fez, o que é isso? Isso nos aproximou um pouquinho do gênero do suspense. Quem vocês acharam que botou fogo no orfanato? Ah, boa, meu. A gente devia ter feito. Ele que está filmando. Ele que tá filmando. Quem achou que foi o Oso? Vamos lá, enquete, é real. Quem achou que foi o Oso? E alguém achou que foi alguma outra pessoa? Quem achou que foi o pai, o Engström? Eu acho que... Alguém achou que foi o pastor? Mas também está tarde, né? É porque
Então, duas coisas que nos interessaram. Mas pelo menos duas que eu me lembre. Essa história do suspense, a gente escolheu um mestre do suspense para nos inspirar, que é o Hitchcock. Então, nesse sentido, eu acho que isto foi uma fonte de inspiração para o desenho da luz e para o desenho da trilha sonora, no sentido do desenho da luz ser construído em cima de consistências, né? Às vezes um pouco mais diáfano, às vezes um pouco mais concreto, um pouco mais condensado, às vezes, né, mais rarefeito, às vezes mais focado, às vezes desfocado, luz e sombra, que são elementos muito caros ao cinema de suspense, por exemplo, ao gênero suspense, né? Coisas que ficam claras e coisas que ficam ensombreadas. Mesma coisa na trilha sonora, né? Que de repente pontua em alguns momentos de suspense limite mesmo, né? Convidando a gente a entrar no mundo da surpresa, no mundo do mistério, no mundo da pergunta. E às vezes conduzindo a gente a navegar na atmosfera da cena. Então parece que é uma música que leva a gente, ao invés de ser uma música que provoca a gente. Isso já era uma proposta do texto do Ibsen? Foi um acréscimo do Bergman ou foi uma proposta de encenação de vocês? De colocar os atores fazendo essa movimentação, traduzir com o próprio ator essa coisa, essa questão do espectro, né? Primeiro, obrigado por você ter visto os espectros. Eu vi também. Não há indicação, nem na adaptação do Bergman, nem no texto. Nasceu aqui. Esse comentário é bacana porque ele traduz uma coisa que é nossa, né? Que é do espetáculo mesmo. Não era uma sugestão do texto, é uma sugestão da encenação. A possibilidade de você ler essas figuras como espectros nos dá uma alegria enorme, porque essa era uma das possibilidades de leitura. Possibilidades. Primeiramente, parabéns a todos, gostei bastante. O que me impressionou foi os temas tratados de uma forma que lá no século XIX, né? E hoje a gente está discutindo isso ainda, a eutanásia, a questão da mulher, a emancipação da mulher, e eu achei bem legal isso, né? Como o Ibsen é um visionário, né? Tipo, lá no século XIX ele escreveu sobre esses temas que a gente está discutindo e a gente não evoluiu ainda, né? Essa peça foi proibida, ela não pôde ser encenada na Noruega, na Inglaterra, ela foi proibida. Ela só foi possível encenar muitos anos depois. Imagina isso na época. Era um escândalo. Se hoje a gente ainda não evoluiu alguma coisa nessa questão da... Imagina, tem incesto, tem sífilis, tem adultério, tem um monte de coisa, né? Era tipo um álbum de família do Nelson Rodrigues, norueguês, né? A minha pergunta é, em meio ao nosso século XXI, com tantas produções musicais, enfim, coisas tecnológicas envolvendo várias pessoas, muitos atores, elenco enorme, por que vocês dois, que são jovens, resolveram montar esse texto? Resolveram produzir? Obrigada pelos jovens. Acho que o que fez a gente ter essa sinergia era esse gosto pela dramaturgia bem feita, pela dramaturgia clássica. E justamente essa discussão, por que esses caras são gênios? Por que você pega o Strindberg, o Ibsen, ou o Chekhov também, que são, sei lá, são os ícones, né, do realismo clássico? Por que eles fazem sentido hoje? Por que ainda se monta esse espetáculo? Né? Ou por que quando alguém monta, todo mundo faz questão de gerar essa discussão? Por que está montando, sabe? Por que faz sentido? Por que os temas ainda persistem, né? E como montar isso de uma forma que não seja necessariamente museológica, no sentido de retratar o século XIX, como era feito o teatro no século XIX, né? Tentar realmente descobrir, como o Chico falou, o que tem de contemporâneo, o que é possível, né, do público realmente se identificar e gerar uma reflexão, gerar um acontecimento estético, real e reflexivo, né? Então a nossa vontade de trabalhar com clássicos vem disso, da gente acreditar que ainda existe possibilidade, mesmo nessa época onde o teatro pós-dramático é tão falado e tão, né, e que é ok, e que rola, é isso mesmo também, né? É o homem do nosso tempo. Mas é justamente, aliás, o teatro pós-dramático alerta para isso, né? Essa pluralidade de referências.
né? E como às vezes a gente tem que voltar para as bases e para as raízes das coisas, né? Antes desse hibridismo todo. Então a gente tem essa vontade, sabe? Por enquanto a gente está nessa vontade de pesquisar como trazer, como fazer um espetáculo que depois do espetáculo as pessoas sentem e tenham vontade de discutir o espetáculo, sabe? Que vejam no espetáculo a beleza que a gente viu quando a gente leu a primeira vez e falou, nossa, aqui sai alguma coisa, né? Você, como foi assim, o que foi mais difícil? Ou então, como foi a criação dessa personagem? Nossa, essa pergunta. Essa personagem é incrível, né? Uma personagem para muitos talheres, assim, né? Uma coisa muito suculenta. É muito difícil, é um personagem clássico, imenso, com uma dimensão trágica, né? Que vai além do drama, né? Ela vai no trágico. Então tem todo um desafio de falar todo esse texto, existir durante todo esse tempo, né? Fazer essa trajetória inteira da Helene, né? É uma coisa assim, uma coisa imensa, né? Então, primeiro eu fiquei com muito respeito, muito medo, muito desejo de fazer, né? Mas é uma navegação em alto mar. É uma navegação em alto mar. Porque, né, você entra, você vai, você não sabe nem para onde que você vai, né? Você vai no infinito, assim, né? É uma mulher que passa por tantas coisas, né? Tem um passado esperando 26 anos aquele homem voltar, né? Que ela conheceu aquele pastor, ela não tinha nem tido filho ainda, né? Foi morar nesse lugar que é no meio do nada, a 6 quilômetros da capital da Noruega, que naquele tempo era nada. Ela está no meio quase do Ártico lá em cima, né? Sozinha, construindo, sozinha com aquele filho que ela mandou embora para não ficar envenenado por aquela casa, né? Como atriz é um desafio imenso, é um presente, uma coisa enorme. Para mim, assim, esse ano é a Helene, sabe? Para mim vir para cá fazer esse personagem é um mergulho, é uma bênção, uma coisa gigantesca. Sabe, é tão raro a gente poder fazer, entrar nesse oceano, né? A gente lida com coisas tão pequenas, tão rápidas, né? Tudo é tão videoclipe, tão cortadinho, tão editado, né? Isso aqui não é editado, isso aqui é dilatado. É dilatado, é o contrário do editado, né? Ser dirigida pelo Chico, tá nessa rede de talento, de segurança, né, de gente que está viajando no mesmo barco, né? É uma coisa grandiosa. É uma oportunidade para a gente pegar e saborear muito, né? Como diz o Chico. É raro a gente ter essa oportunidade. Tem que saborear com muito respeito, com muito gozo, com muito prazer, sabe? Porque é muito raro. Você mexer com essa dramaturgia de Tchekhov, de Ibsen, de Strindberg, é você navegar no oceano. É diferente. Gente, a gente gostaria muito de agradecer a presença de vocês. Então, não atrasar muito vocês e o povo do teatro também, pede pra gente terminar.